Olá, vamos continuar o nosso curso de Clínica Médica na Perícia Médica Judicial, tá? Então, vamos começar agora com a parte, a gente está na doença, no modo das doenças metabólicas, a gente viu nas aulas anteriores a questão da tireoide e agora eu estou trazendo a diabetes, tá? Lembrando que eu estou trazendo as principais doenças, afinal, Clínica Médica é o mundo, que vai ser do seu dia a dia. Bem, para começar, vamos fazer um pouquinho de revisão de clínica médica. Isso aqui praticamente não vai ter nenhum interesse pericial para você, nem vai cair na sua prova quais os tipos de diabetes, tá? Então, isso aí eu trouxe só para conhecimento. A gente tem o diabético tipo 1, que é aquele que a gente vai ter uma deficiência de insulina. Geralmente, começa a clínica na infância, na adolescência. Então, é aquele segurado que ele vai usar insulina já no período desde o início, então é uma pessoa que vai ter mais risco de complicações renais, complicações metabólicas. Então é aquela pessoa que vai começar a insulina cedo, então ele vai ter uma deficiência grave de insulina, não vai corrigir com medicação oral, então ele vai usar a insulina desde cedo, tá? E provavelmente ele vai ter uma evolução, uma probabilidade maior de ter complicações. A tipo 2 é aquela ligada que todo mundo conhece, a resistência à insulina, né? Então, com o tempo, então geralmente começa tipo 2 com 30, 40, 50 anos, que vem aquela perda progressiva da secreção de insulina devido à classe à resistência à insulina. A gente tem também a diabetes gestacional, que a gente pode ocorrer aquela hiperglicemia na gestação, e a gente tem outros tipos de diabetes aí, mas que não vem ao caso, mas que está no material de vocês, tá? Então, diagnóstico de diabetes. Também vocês provavelmente não vão dar o diagnóstico de diabetes na perícia. Isso já vai chegar para vocês com o atestado médico assistente, falando que aquele indivíduo tem diabetes e com exames complementares. Mas isso é importantíssimo a gente saber, tá? Então, a glicemia de jejum normal é aquela menor que 100. Quando eu faço a glicemia de jejum, que dá entre 100 e 125, lembrar que isso aí é o 3 super atual da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá bom? Então, quando eu tenho aquela glicemia de 100 a 125, a gente chama de pré-diabetes, que seria o intolerante à glicose, tá? Nesses casos aí, a gente não fechou com diabetes, ele não está normal, e a gente também não fechou com diabetes. Se a glicemia dele for maior ou igual a 126, a gente fecha com diabetes, baseado na glicemia de jejum, tá? Então, se a gente tiver duas glicemias de jejuns acima ou igual a 126, a gente vai dar o diagnóstico de diabetes. Ah, professor, e se por acaso tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125? Nesses casos aí, a gente pode pedir o teste lá de baixo, que é o teste de glicemia, depois do teste de tolerância à glicose. Então, você vai dosar a glicemia de jejum, vai dar 75 gramas de destrozol e vai ver a glicemia depois, tá? Então, se depois de 2 horas ele tiver uma glicemia menor que 140, tá normal. Então, normal a pessoa, depois de ter uma infusão de glicose, aumentar a glicemia. Mas acima de 140, pelo mecanismo compensatório da insulina, vai ficar, é normal. Agora, se ele ficar entre 140 e 199, ele realmente já é um pré-diabético, já é intolerante à glicose, e nesse caso aí a gente tem indicação de começar o tratamento com metformina ou fazer modificações de estilo de vida. Agora, acima ou igual de 200, fecha o diagnóstico de diabetes. A gente também pode fazer o diagnóstico pela hemoglobina glicada, certo? Antigamente, há 20 anos atrás, a gente não usava a hemoglobina glicada necessariamente para dar diagnóstico. A gente usava a glicemia de jejum e a pós-prandial. Só que a gente usa essa hemoglobina glicada hoje para diagnóstico, porque antes a gente usava a hemoglobina glicada para a gente ver como é que estava o controle glicêmico nos últimos 3 meses, né? Não entrava como critério diagnóstico, mas agora, nos tempos para cá, já faz tempo que a gente usa, tá? Então, a hemoglobina glicada menor que 5,7 é normal. Entre 5,7 e 6,4 já é um pré-diabetes. E acima ou igual de 6,5 já é diagnóstico de diabetes. Tranquilo? Só para a gente revisar. A gente sabe da importância da hemoglobina glicada, que é para a gente ver o controle glicêmico nos últimos 3 meses, tá? Então, por exemplo, chega um periciado para você com a glicemia daquele dia ali de 400. Mas quando você vai ver a hemoglobina glicada dele, estava boa. O que pode ter acontecido? Ele realmente tem um bom controle do diabetes, ele toma medicação, mas quando chegou próximo da perícia, ele deixou de tomar a medicação. E também ao contrário, né? Você pode pegar um periciado que tem até a glicemia ali no momento da perícia, próximo aí da realização da perícia normal, e quando você pede a hemoglobina glicada, está super alta. Então, ali realmente é uma comprovação que ele tem uma glicemia já alta sem controle, tá?
Então, quais atrações clínicas do diabetes? Então, a maioria de vocês já sabem, né? Eu não vou perder tempo falando isso. Então, a hiperglicemia vai dar o quê? Vai dar poliúria, polidipsia. Então, o indivíduo vai chegar para você com emagrecimento, dizendo que está urinando muito, que está tendo muita sede e bebendo muita água, tá? Então, nas complicações agudas do diabetes, a gente pode ter a cetoacidose diabética, quando a gente tem realmente aquela elevação, a elevação grande da glicemia cursando com a acidose metabólica. Então, geralmente, a cetoacidose vai ser um quadro que vai levar à internação hospitalar, vai levar à UTI. Então, provavelmente não vai chegar para vocês na perícia judicial. O que pode gerar a cetoacidose é na concessão administrativa, então ele teve aquela descompensação, foi para a UTI, então o perito vai fazer aquela perícia hospitalar, ele vai compensar, depois de clinicamente compensado, ele vai ter alta. Pode chegar para vocês, como eu já relatei, aquele periciado que teve um quadro grave, mas que não tem mais. E ele vai chegar para você dizendo aquelas alterações que ele teve do quadro grave, que teve tontura, que desmaiou, mas ele melhorou e não tem mais, tá? E as complicações crônicas. Então, nas complicações crônicas é que vai ser o seu grande dia a dia, tá? Então, já passando a dica pericial. Diabetes, de uma forma geral, não causa incapacidade. Então, o fato de eu estar com glicemia alterada não causa incapacidade. Agora, se aquela glicemia realmente está alterada ao longo de anos, realmente o indivíduo não consegue fazer um tratamento adequado e ele começa a evoluir com complicações, que a gente vai ver aqui, complicações neurológicas, complicações renais ou complicações oculares, dependendo dessa complicação junto com a profissão, é que a gente vai incapacitar ou não. Então, a primeira dica é a gente perder medo de glicemias elevadas. Vamos perder esse medo, tá? Então, ele pode ter uma glicemia elevada, minha gente, e a gente tem que pensar em tudo. Não estou dizendo que são as maiorias das periciados, mas alguma parte tenta induzir aquela incapacidade, tá? Então, ele pode chegar, então vou para a perícia, né? Então, ele começa a parar de tomar medicação para que a glicemia dele esteja descompensada para levar você no momento da perícia. Tá? Então, o fato de uma glicemia descompensada isoladamente não é justificativa para incapacidade. Tá? Então, vamos começar já aí a conhecer o diabetes. A exceção é se a gente tiver um quadro grave de cetoacidose diabética, de coma hiperosmolar, aí são situações pontuais. E também pode acontecer para você aquele caso que eu falei no modo anterior, sobre fazendo paralelismo, né, aqui de tireoide com diabetes. O indivíduo teve lá uma descompensação de diabetes, teve o benefício, compensou, beleza, teve alta. A alta dele foi correta. Só que ele demora para fazer a perícia e nesse meio tempo aí ele viajou, foi para casas familiares, comeu buchada, comeu doce, comeu tudo e teve uma descompensação aguda. E quando chega na sua perícia judicial, ele está internado. Então, cuidado, ele está internado lá por aquela descompensação aguda. Então, a incapacidade vai ser daquele episódio ali. Não quer dizer que ele seja incapaz desde lá quando foi cortado. Então, a maioria das doenças em clínica médica são doenças crônicas, que vão ter períodos de piora e períodos de melhora. Então, o diabetes, a dica é, peraí, foi uma piora aguda, um coma? Quando foi? Se foi agora, eu vou dar incapacidade agora. Não vou relacionar com incapacidade lá atrás, tá? E a complicação crônica? Eu vou dar incapacidade de acordo com aquela complicação crônica que a gente vai discutir aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, no exame pericial, você vai procurar o quê? Sinais de descompensação clínica. Então, ver se ele está desidratado, se ele emagreceu, se tem aquele ato cetônico, tá? E nas complicações crônicas, a gente vai observar o órgão específico. Então, a conduta médico-pericial do diabetes é: você vai conceder quando ele tem uma complicação aguda da glicemia ou ele tem uma complicação crônica e essa complicação crônica está grave e realmente é impedido dele trabalhar. Tá? Eu posso ter uma complicação crônica do diabetes e continuar trabalhando, tá ali controlando com tratamento clínico. Então, a diabetes, ela vai incapacitar nessas duas situações. O resto é T1. O que é T1? Não existe incapacidade para função declarada. Então, vamos lá. Eu trouxe esse quadrinho aí, que é bem legal para vocês terem como filhinha, para fazer concurso, até quando você estiver realizando a perícia. Então, vamos lá. Quando é que você vai dar uma ausência de incapacidade? Eu acabei de falar. Quando você tiver com diabetes clinicamente compensado e quando você tem aquelas complicações que não são incapacitantes, tá? Quando é que você vai conceder o benefício? Vamos lá, tá aí no seu slide. Entre 30 e 60 dias para estabilização clínica e adequação dos níveis glicêmicos, no caso de hiperglicemia significativa, associada à elevação da hemoglobina glicosilada nos últimos 30 dias.
tá? A gente vai discutir um caso clínico desse aí. Então, você vê, por exemplo, o indivíduo teve, já chegou isso, né? O indivíduo teve diagnóstico recente de diabetes tipo 1, tá com glicemia elevada, começou a usar insulina agora, não sabe como é que usa insulina, ele vai necessitar de um tempo aí para compensar clinicamente, tá? Que é aí a opção, aí a segunda opção. Entre 60 e 90 dias para o início de tratamento de ajuste medicamentoso nos casos de descompensação das complicações. E entre 60 e 120 dias para úlceras. Professora, eu vou ter que decorar, então é 30 e 60 se alterar o nível glicêmico. Não, não é assim. Então, de uma forma geral, se cair em prova, você sabe que a média é de 30, 60 a 90 dias. Ele não vai botar uma questão dizendo que você queira 30, 60, não, até porque essa questão seria impugnada. E também você, na sua prática pericial, o que eu oriento? De 3 meses, né? Que é o tempo do pericial descompensar, tá? Então, quando é que você vai conceder? Repetindo, naqueles casos de compensação aguda, está na UTI, está em coma, cetoacidose, você vai dar durante aquele período que ele teve internado. Teve alta, está bem, mas ainda necessita de estabilização clínica. Começou o tratamento agora, você vai dar um tempo curto para ele compensar, tá? E reabilitação profissional. Quando é que você pode mandar para reabilitação profissional? A gente vai discutir cada caso desse aqui, mas eu já estou apresentando para já começar a entrar em nossa mente. Então, se eu tenho um diabetes de difícil controle e tenho atividade de risco, eu vou tentar tirar dali. Então, por exemplo, é um motorista de caminhão. Ele usa insulina, só que ele está tendo hipoglicemia, aí ou ele tem hiperglicemia, quando toma insulina baixa demais, tá tendo descontrole glicêmico, eu não posso deixar ele na função, eu posso reabilitar, até porque ele pode colocar em risco a vida de terceiros. Retinopatia diabética. Quando ele tiver retinopatia diabética, o que é que eu vou ver? A acuidade visual. Lembra que lá em Graves, a gente levava em consideração do olho, tá muito grande, exposto e tal. Aqui não. Então, aqui a gente não vai ter olho exposto, olho grande, nada disso. A gente vai ver a acuidade visual e a profissão. Então, aqui na retinopatia vai ser os mesmos critérios lá do módulo que vocês têm disponível de oftalmologia pericial, tá? Complemento aqui, vai estar aqui também para vocês. Então, dependendo da acuidade visual e da função, eu vou incapacitar ou não. Nefropatia clínica, lembrar, eu tenho a cometer a função renal. Aí isso eu faço uma pergunta para vocês. Vamos dizer que o indivíduo é diabético e ele tem uma função renal alterada, mas ele não está tão grave, hemodiálise, que vai ser fácil, né? Você vai aposentar, e ele também não tem uma função renal normal para você liberar. E aí, você vai fazer como? Muita gente não sabe disso. Na nefropatia, quando é que você vai incapacitar? Quando ele tiver, no caso da nefropatia intermediária, quando ele exercer atividade de esforço físico moderado e intenso. Por quê? O indivíduo ele já tem diabetes, eu vejo que ele já tem uma complicação, ele já está com aquela função ali intermediária. Se eu colocar ele com um exercício físico intenso a moderado, eu vou realmente piorar a função renal dele. Não vai ser legal. Então, nesses casos aí, você pode pedir para mudar a função, tá? Neuropatia diabética, logicamente, é um indivíduo que tem uma neuropatia diabética, já amputou um dos dedos, amputou o pé, ele não vai poder trabalhar em atividades de esforço físico moderado intenso, ou seja, que ele tem que correr, que ele tem que deambular, que ele tem que fazer movimentos repetitivos com membros inferiores, ou exposto a situações que querem dele uma propriocepção e equilíbrio. Então, por exemplo, o indivíduo ele trabalha na linha de produção, que ele tem que entrar em espaço confinado, ou que ele tem que subir em algum lugar. Não tem condições com a neuropatia diabética. Por quê? Ele realmente vai ter uma dificuldade da propriocepção. O que é a propriocepção? Ele ter noção de onde está o pé dele. Então, ele está andando. Muitos pacientes com neuropatia diabética, ele fala assim, eu estou andando, eu sinto que eu estou andando assim nas nuvens, eu não sinto muito onde eu estou andando. Então, eu não vou poder colocar ele no indivíduo, por exemplo, na área de produção, que vai estar com materiais cortantes, que vai estar exposto a trauma, tá? E, finalmente, quando é que você pode dar aqui... Eita, deixa eu voltar aqui e sair aqui de um pouquinho. Quando é que você vai dar a famosa revisão em 2 anos? Quando é aquele diabético que você acha que não dá para reabilitar porque ele ainda está em fase de compensação, mas você não quer aposentar. Por exemplo, nos casos de insuficiência renal grave em diálise, mas que ele tem possibilidade de transplante renal, então isso serve para todas as nefropatias graves, ok? Então, o indivíduo tem uma nefropatia grave, está fazendo diálise, mas ele aguarda transplante. Então, não sugira aposentadoria. Sugira um tempo de concessão mais longo de 2 anos.
tá? E quando, nos casos de amputação de pé diabético, que ele aguarda adaptação de prótese. Então, você não vou mandar para reabilitação, por quê? Ele vai colocar prótese e vai poder retornar ao trabalho, então vamos esperar. Você pode sugerir um limite mais longo para uma nova reavaliação pericial. Lembrar, minha gente, sempre quando você sugerir incapacidade temporária, seja ela curta ou longa, consigne no seu laudo a necessidade de uma nova avaliação pericial, tá? Porque respalda você, tipo, você está dando opinião no momento, mas você sugere que depois desse término ele seja submetido a nova perícia, ok? E, finalmente, quando é que você vai aposentar em diabetes? Quando ele tem uma complicação grave, que é incompatível para a função, você mandou para reabilitação e ele não conseguiu ser reabilitado. Ou se não, naquela complicação grave que você nem chega a mandar para reabilitação, você vê que ele não pode trabalhar em nada. Uma pergunta, eu preciso mandar, eu estou vendo aqui um quadro grave de uma complicação de diabetes, eu preciso mandar para reabilitação para poder aposentar? Não. Então, o perito ele tem essa autonomia. Se ele está pegando um caso, uma complicação crônica grave do diabetes, ele está cego e é motorista, eu vou dizer não. Vamos um exemplo, né? O indivíduo tem 60 anos, motorista está cego pela diabetes. Precisa mandar para reabilitação? Não. Então, aqueles casos que você vê que realmente não tem o que fazer, você pode realmente já sugerir a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o nome atual da antiga aposentadoria por invalidez. Falei muita teoria, mas agora vamos para nossos casos práticos, tá? Então, nosso caso, deixa eu descer aqui. Nosso caso 1, de diabetes. Vamos lá. Segurado, 20 anos, auxiliar administrativo, segundo grau completo, refere início do quadro aos 18 anos, quando descobriu ser portador de diabetes. Então, provavelmente, ele é um diabético tipo qual? Tipo 1 ou tipo 2? Provavelmente, ele é um diabético tipo 1. Refere que após troca de insulina há um ano, começou a apresentar perda de peso, sede e aumento da diurese. Está em uso de insulina NPH 30 pela manhã e 20 à noite. Insulina regular nas refeições. Apresentou o atestado médico Dr. Roberto Justo, referindo que o paciente apresentava descompensação aguda do diabetes, ainda em fase de manejo clínico, e ajuste da insulina. Foi emitido esse atestado em 12 de 12 de 2022. Aí ele apresentou os seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum de 400, hemoglobina glicosilada de 12. Esses exames foram de dezembro, né? 10 de dezembro. No exame físico, ele estava desidratado, emagrecido, hipotenso, taquicárdico. Essa perícia foi em fevereiro de 2023. Pergunta-se: qual a data da doença, qual a data da incapacidade e qual seria sua conduta pericial? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já identifiquei lá que ele é um diabetes tipo 1 e começou a usar insulina. Os problemas deles iniciaram quando ele trocou a insulina. Ele usa a insulina NPH, que é a insulina intermediária, de manhã e à noite, e a insulina regular nas refeições. Então, geralmente, a gente faz esse esquema. A gente faz NPH, que tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Então, ele vai cobrir a manhã até o final da tarde, faz ela de manhã e faz ela à noite, para ela cobrir a noite. E nas refeições, faz a regular para cobrir aquela hiperglicemia das refeições. Atualmente, a gente tem insulina regular, que é a Lispro, a Asparte, e tem também aquelas ultra rápidas. É aquelas que têm uma desviação muito rápido. Por exemplo, a paciente, um pouquinho falando de clínica médica, ele quer comer um bolo de chocolate. Então, ele pode calcular o tanto de carboidrato que tem naquela refeição e calcular o tanto de insulina que ele pode fazer, tá? Então, e também outro tipo de insulina que a gente usa é a Lantus. A insulina Lantus é aquela insulina que tem ela tem uma meia-vida prolongada e ela não tem picos. Ela se mantém ali naquele valor constante durante todo o seu tempo de vigência, tá? Então, geralmente, outro esquema que a gente faz é a Lantus, que é aquela insulina que é estável, que não dá picos de hipoglicemia, junto com a insulina rápida nas refeições. Mas voltando aqui à nossa aula de perícia. Então, vejam, ele apresentou, o que ele apresentou de dado objetivo para a gente? Ele apresentou que atestado médico falando que ele está com a descompensação, que está manejando a insulina. Ele apresentou glicemias recentes muito descompensadas. Apresentou também a hemoglobina glicosilada de 12, que faz dizer para mim que realmente ele já está, tipo assim, há uns 3 meses com a glicemia descompensada. E no exame físico eu estou vendo que ele está desidratado, ele está emagrecido, ele está hipotenso e ele está taquicárdico.
tá? Então, ele é o típico de um paciente diabético descompensado. Ele está de certa gravidade, acredito que ele não está de tanta gravidade de ser internado, mas se ele continuar assim, provavelmente ele vai ser internado, né? Talvez ele tivesse até indicação de internamento. Então, nesse caso aí, a perícia foi em fevereiro. Pergunta-se. Então, nesse caso aí, a minha conclusão é que eu vou dar uma incapacidade para ele. Eu daria aí uns 3 meses para ele compensar ajustar essa insulina e compensar essa diabetes. Aí eu pergunto para vocês, primeiro. Mas, professora, veja só, a perícia foi em fevereiro, mas ele só tem exame de dezembro. E aí, minha gente, como é que você faria? Bem, nesse caso aí, minha gente, apesar dele ter exame de dezembro, você está fazendo a perícia e está vendo que ele está descompensado. Então, provavelmente a glicemia dele ainda não foi ajustada, tá? Professora, eu devia ter pedido exame complementar? Nesse caso, não necessita, porque ele já está com atestado médico ok. Exame ok que você pode se basear, ele não compensou ainda e você está vendo que ele não compensou, tá? Então, existe sim capacidade. Muitas vezes, minha gente, é difícil você ter um exame e logo mandar de pronto. A minha perícia agora em fevereiro, eu já vou levar um exame em fevereiro. Às vezes nem paciente particular consegue. Então, esse caso aqui, você pode usar em consideração esses exames de dezembro, tá? Então, eu pergunto, qual seria a data do início da doença? Então, ele refere início do quadro aos 18 anos de idade. Então, nesse caso, o início da doença vai ser desde os 18 anos de idade. Foi quando ele começou a ter o diabetes, tá? Então, você pode colocar, como é que você responderia no seu laudo? Data do início da doença, desde os 18 anos de idade, quando teve o diagnóstico de diabetes tipo 1. E você pega a data de nascimento dele e calcula quanto seria essa data. Legal? É interessante você fazer isso. Deixar a data definida. Qual a data do início da incapacidade? A gente já aprendeu que a data da incapacidade tem que ser baseada no atestado médico ou no exame complementar. Nesse caso aí, você pode afixar a data do início da incapacidade baseado no atestado médico de 12 de 12 de 2022 ou até no exame complementar de 10 de 12 de 2022. Tanto faz. Uma ou outra data não vai estar errada, tá? Tanto faz. Ok? Então, a minha conduta pericial, nesse caso aí, seria, de acordo com a história clínica, exame físico, atestado médico, exames complementares apresentados, atualmente existe incapacidade laboral temporária para a função declarada de auxiliar administrativo. Sugiro o tempo de afastamento de 90 dias ou sugiro DCB, no caso aí a perícia foi dia 1 de fevereiro, aí fevereiro, março, abril e maio. Sugiro uma DCB, que é a data da cessão do benefício, para 1 de maio de 2023. Quem não viu minha aula anterior, o que é DCB, minha gente? DCB é um termo previdenciário, que é justamente o tempo de afastamento da incapacidade laboral. Então, quando eu quero dizer que eu quero dar 90 dias, eu posso dizer que eu quero dar 90 dias, como também eu posso falar que eu quero dar uma DCB, que é data da cessação do benefício. Eu quero que o benefício cesse em maio de 2023. Tá? Na concessão administrativa dos preços médicos federais, a gente faz assim, existe incapacidade laboral temporária e eu dou uma DCB, no exemplo aqui de 90 dias, seria 1 de maio de 2023. Tranquilo? Ok? Podemos evoluir? Então, esse caso aí eu trouxe para vocês verem um caso típico de descompensação do diabetes, uma descompensação aguda, que você pode dar um tempo curto, tá? Bem, agora vamos entrar nas complicações crônicas do diabetes, tá? Então, como complicações crônicas, a gente tem a nefropatia. Então, a nefropatia é quando você vai ter um aumento, né, da ureia e creatinina com a diminuição da taxa de filtração glomerular, tá? Então, isso aqui não precisa decorar, não cai em prova isso aqui, tá? E não precisa decorar para o seu laudo. Eu só trouxe que a gente pode ter um estágio 1 e 2, que é a taxa de filtração glomerular normal ou levemente reduzida. A 3 é quando já começa a ter uma redução moderada e marcada. A 4, a redução grave. E a 5, a insuficiência renal, tá? Isso é importante vocês saberem quando a gente vai falar de nefropatia grave. A gente sabe que a nefropatia grave é uma causa de injeção de carência. A gente comentou isso, né? O que é carência? Carência é o tempo mínimo que o trabalhador tem que pagar a previdência para ter acesso ao benefício previdenciário. A carência é de 12 meses para auxílio incapacidade. Então, para ele não ter que pagar, a gente tem uma lista das doenças isentas de carência que eu já comentei com vocês, que está no seu material. Então, uma dessas doenças é a nefropatia grave. A nefropatia grave, para eu classificar, você já podia usar aí
que uma redução da taxa de filtração glomerular do estágio 4 a 5 já seria uma nefropatia grave, tá? Lembrar que a nefropatia grave, ela é isenta de carência e também isenta de imposto de renda. Professor, o que é isso? Muitos segurados que estão aposentados por tempo de contribuição ou por incapacidade, lembrar que não é só por incapacidade, aqueles que também estão aposentados por contribuição, eles podem ter, não precisar pagar imposto de renda, que é chamada isenção de imposto de renda, se ele comprovar que tem aquelas listas das doenças de isenção de imposto de renda que são semelhantes às doenças de isenção de carência. Se ele comprovar, ele não vai precisar pagar o imposto da sua aposentadoria, tá? Então, a nefropatia grave é um exemplo. Então, evoluindo aqui para o próximo slide. Então, aqui eu trouxe em relação ao clearance de creatinina. Então, geralmente, agora isso aqui cai em prova, tá? O clearance de creatinina cai em prova e também você pode pegar um atestado médico na sua perícia falando em relação ao clearance de creatinina. Então, o clearance de creatinina normal, que isso já vem calculado para você, tá? No atestado, é de 80 a 100. Tranquilo, tá? Quando eu tenho nefropatia incipiente, é quando esse clearance já está abaixo de 80. Ele dá de 50 a 79, ok? Essa partezinha aqui que é interessante vocês saberem. Quando eu tenho uma nefropatia clínica, deixa eu sair daqui e para cá. Quando eu tenho uma nefropatia clínica, é quando eu tenho clearance abaixo de 50. E numa insuficiência renal avançada, eu vou ter ele abaixo de 10, tá? Então, praticamente o clearance normal de 80 a 100. Abaixo de 80, de 50 a 79, eu já vou ter uma nefropatia incipiente, tá? Abaixo de 50, tipo de 10 a 50, eu já tenho uma nefropatia clínica. E abaixo de 10, aí no manual tá abaixo de 12, isso aí foi pela Sociedade Brasileira de Diabetes, eu já vou ter aquele cálcio renal avançada com necessidade de hemodiálise, tá? Então, pode cair uma questão pericial para você perguntando, que é quando você vai ficar na dúvida. Quando você vai ficar na dúvida? Quando você tem uma nefropatia incipiente. Por quê? A moderada e a grave, tranquilo, você já sabe, é hemodiálise, então já é a situação que você vai afastar. E naquele incipiente, que não está nem lá nem cá, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, naquela nefropatia, qual vai ser a conduta pericial? Primeiro é você ver o clearance de creatinina que eu acabei de falar. Então, o clearance de creatinina abaixo de 50, ele já tem uma nefropatia significativa, você vai afastar. É importante você relacionar com o grau de esforço da atividade, tá? Então, se eu tenho aquelas atividades de esforço físico moderado a intenso, realmente, e você tem um clearance de creatinina inferior a 50, você vai ter que afastar da atividade. Então, você pode mandar o quê? Para reabilitação, inicialmente. Se ele não conseguir ser reabilitado, você pode sim tentar a aposentadoria. Ainda nefropatia. Vamos dizer que ele tem um clearance de creatinina mais grave, né? Abaixo de 12 e que ele está fazendo hemodiálise. Esses casos são casos que você vai ter aposentadoria. Agora, tem um adendo aí na nefropatia. Quando eu tenho nefropatia grave, a gente já aprendeu que dá direito à isenção de imposto de renda e isenção de carência. Quando eu aposento na aposentadoria por incapacidade permanente, tem uma situação chamada de majoração de 25%. O que é a majoração de 25%? É quando o indivíduo ele é aposentado, mas ele necessita da assistência permanente de terceiros. Se ele necessitar da assistência permanente de terceiros, ele vai ter sua aposentadoria acrescida de 25%. Ou seja, ele vai ganhar quase um quarto a mais. Então, se ele ganha R$1.000, ele vai ganhar 1.250, tá? A nefropatia grave entra nessas situações. Há uma grande discussão aí se os indivíduos que têm a nefropatia grave e fazem hemodiálise, se eles necessitariam da assistência permanente de terceiros. Tem peritos que acreditam que não, que muitas vezes o indivíduo vai para a hemodiálise sozinho e volta sem necessidade da assistência permanente de terceiros. Já tem outros, que é o meu entendimento, que ele pode até sozinho para a hemodiálise, mas ele não deveria ir sozinho. Muitas vezes ele termina a sessão de hemodiálise, cai na parada, tem tortura, tem hipotensão. Tá? Mas aí provavelmente não seria questão de concurso. Se cair em concurso, ele vai dizer para você que necessita, ele tem uma nefropatia grave, faz hemodiálise, necessita da assistência permanente de terceiros para ir fazer sessões de hemodiálise, tá? E na sua prática clínica diária, na sua prática pericial diária, como é que você vai fazer? Bem, depende do foro íntimo de cada um. Então, tem perito que eu conheço que diz que não concede a majoração, que ele aposenta, mas não concede a majoração. E tem perito que concede a aposentadoria e também a majoração,
tá? Então, isso aí é até seria interessante fazer um trabalho científico sobre isso. Por exemplo, eu teve uma ideia que eu estava com esse projeto, de fazer um questionário nas clínicas de hemodiálise, se a maioria dos pacientes vão sozinhos ou não. Engraçado que os nefrologistas, eles são mais tendenciosos a não dar majoração, porque eles convivem no dia a dia de clínica de hemodiálise, eles falam para mim, Germana, a maioria vem só, tá? Eu não concedo, não, acho que não precisa conceder. Interessante, minha gente, que uma vez eu peguei uma perícia de nefropatia grave em hemodiálise e não existia incapacidade para o trabalho. Veja que interessante. Era um indivíduo jovem, ele veio para mim, ele estava realmente com um comprometimento grave da função renal, ele fazia diálise, só que ele veio para mim, não, doutor, é porque eu só tirei o benefício para trocar a fístula, eu já troquei, eu quero voltar ao trabalho. Aí eu, tá, você trabalha? Não, eu trabalho só atendendo de farmácia. Aí ele trabalhava, ele fazia hemodiálise durante o dia e trabalhava à noite na farmácia de plantão. E ele não queria perder o vínculo dele da farmácia. Então, depois disso, eu consegui abrir minha cabeça em relação à majoração. Eu disse, realmente, ele consegue fazer hemodiálise 3 vezes por semana e ainda está trabalhando. Então, vejam, minha gente, que não existe nenhuma doença que você diga, olha, nenhum manual que diga assim, nesses casos aqui, é grave, viu? Não existe essa situação. Tá? Então, lembra desse segurado jovem, acho que em 20 anos de perícia, foi o primeiro caso que eu fiquei assim de cara. Porque eu tendo a ser, Germana, eu tento a ser concessória com os pacientes que estão fazendo hemodiálise, porque não é fácil, né, minha gente? Você conciliar uma rotina de trabalho com hemodiálise. Mas esse caso ficou emblemático para mim e fez abrir minha visão mais em relação à majoração. Então, eu quero que vocês deixem seus comentários aí, o que é que vocês acham. Então, a nefropatia grave, quando você está em hemodiálise, que você sugeriu a aposentadoria por incapacidade permanente, e aí? Você daria majoração ou não? Manda um WhatsApp para mim ou manda aqui no fórum de dúvidas, tá bom? Então, a gente está fechando também, eu falando de diabetes, mas eu já estou falando de um tópico lá na frente, que são as doenças isentas de carência e isentas de imposto de renda. Essas doenças eu estou englobando aqui na nossa aula. Então, quais são os critérios da nefropatia grave quando eu tenho um índice de creatinina abaixo de 10, tá? Ou abaixo de 50, dependendo da situação. Eu posso ter um índice de creatinina abaixo de 50, mas a grave é abaixo de 10, tá? Então, é quando você aposenta e você vai isentar de carência de imposto de renda. E eu também posso ir pela taxa de filtração glomerular, naquela classificação que eu falei, de 4 para 5. Ok, minha gente, então vamos dar aquela pausa para descansar, a pausa do café, e eu volto já já com mais complicações crônicas do diabetes. Até já. Deixa eu só sair daqui para a gente pausar. Até mais.